Indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. Ela pode ser silvestre ou urbana. A forma urbana, transmitida pelo Aedes aegypti, foi erradicada no Brasil em 1942. Mas hoje o Brasil vive a maior epidemia dos últimos 70 anos, a única com mais de 100 casos. Até março foram identificados 1.337 casos suspeitos, com 292 confirmações. Foram confirmadas 97 mortes em decorrência da doença, 84 em Minas Gerais. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai conversar sobre estratégias para combater a doença com os deputados e médicos Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro. Deputados, eu falei que a gente tem a forma urbana da febre amarela foi erradicada no Brasil, mas a gente está falando desse monte de mortes, quer dizer, elas são todas de origem silvestre. Mas alguns estudiosos estão falando que o Brasil corre o risco de ter a febre amarela reurbanizada, quer dizer, ela deixar de ser só silvestre, só quem for em áreas de mata se contaminar ou ser picado. Existe esse risco, deputado Irã Gonçalves? Existe. Quero saudar aqui meu querido amigo Chico D'Angelo. Prazer estar aqui com você de novo. E realmente existe. Porque o mosquito transmissor da febre amarela silvestre é o Aedes aegypti, que é um mosquitinho da família do Aedes aegypti, muito parecido. E como nós temos dengue no Brasil todo, nós não conseguimos cuidar adequadamente do nosso lixo, dos nossos criadouros de Aedes nas cidades, corre-se o risco de uma pessoa infectada com o vírus amarílico vir para a cidade, ter contato com o Aedes e o Aedes da cidade começar a transmitir febre amarela nas áreas urbanas do país. É por isso que nós estamos preocupados e nós vamos conversar aqui, o Chico também conhece muito da matéria, e nós vamos falar sobre a importância da gente vacinar. Em quanto tempo vacinar? Tem gente que nós estávamos conversando aqui, você me disse que tem pessoas que estão vacinando anualmente, estão tomando dose de vacina de outras pessoas, porque a vacina não precisa ser utilizada tão a miúde, nós podemos vacinar uma vez depois de 10 anos, fazer um reforço e ficar imunes o resto da vida. Mas o risco de urbanização, da reurbanização da febre amarela existe no Brasil. Deputado Chico D'Angelo, a última grande epidemia de febre amarela urbana foi em Angola, onde parece que a cobertura de vacinação era de 30% da população. Quer dizer, o senhor acha que o Brasil está preparado? O Brasil tem uma população já coberta contra a febre? O senhor acha que tem esse risco de reurbanização? Sem dúvida. Há regiões do Brasil em que a cobertura da vacina é muito grande. O município de São Paulo, recentemente eu vi estatísticas com 95% da população, se não me engano, Ribeirão Preto. Mas, por exemplo, no meu estado, Rio de Janeiro, que é um estado vulnerável, a cobertura é muito pequena da febre amarela. Aliás, o Roberto Medronho, um especialista em vigilância epidemiológica, diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, um grande amigo, colocou uma frase muito oportuna. No Rio de Janeiro, nós podemos correr o risco de ter a revolta da vacina aos avessas, porque em 1904 a revolta foi que as pessoas não quiseram se vacinar. O que está posto hoje lá no Rio de Janeiro é uma corrida das pessoas para que se vacine, para que haja vacina, isso, de certa forma, gerando uma certa ansiedade na população de todo o Estado. Até porque o número de vacinas que há é uma interrogação que é feita ao Ministério. Aliás, quero dizer, acho que alguns equívocos nesse processo do ano passado para cá ocorreram na questão da vigilância epidemiológica. Quero aqui deixar claro, a Fiocruz é o órgão formulador de política, o Brasil é o maior produtor de vacinas. E a Fiocruz é que produz biomanguinhos. Infelizmente, o ministro, nos últimos meses, que tem uma visão anti-SUS. Infelizmente, temos um ministro da Saúde que tem uma lógica
que quem resolve o problema da saúde é o setor privado. Tem uma lógica anti-SUS e se debruçou na questão da eleição da Fiocruz, que é historicamente, todos os ministros, desde a época de Fernando Henrique, ninguém nunca entra no varejo de uma eleição de uma instituição respeitada internacionalmente. Infelizmente, o ministro, em vez de estar preocupado com a questão da febre amarela, ficou preocupado com eleição interna dos pesquisadores da Fiocruz. Então, há uma preocupação, sim, na questão da cobertura vacinal. Essa questão me corrijam, por favor, se eu estiver errada. A pessoa basta ser vacinada 2 vezes com intervalos de 10 anos entre as 2 vacinas para ela estar imunizada, é isso? Isso. Desculpa lhe interromper. Ou ter uma forma fusta da doença, porque, até a título de esclarecimento às pessoas, isso. A febre amarela ela não é absolutamente grave. A maioria dos casos não são graves. São subclínicos. São subclínicos. Você pode ter febre amarela e ter sintomas menores do que um resfriado. E você pode ter febre amarela que você tem insuficiência renal, você tem insuficiência hepática, você com icterícia, fica com os olhos amarelos e pode vir ao óbito, como foi o caso desses quase 200 casos que temos no Brasil confirmados. O que acontece é que tem muitas pessoas que querem, por exemplo, vacinar bebês, se vacinar grávidas, enfim, existem alguns protocolos de vacinação que eles têm que ser seguidos. E eu queria até fazer eu não gostaria até por conta de respeito ao ministro que é do meu partido, do Partido Progressista, e a quem tenho o maior respeito. Eu não gostaria de politizar a questão da doença aqui, com todo respeito ao Chico, mas se disponibilizou agora 17 milhões de doses de vacina para o país e se considerou que realmente a grande maioria da população ela já está sendo, dentro do Programa Nacional de Imunização, ela está sendo vacinada periodicamente. Quer dizer, a maioria das pessoas do Brasil já fez vacinação. Vacina contra a febre amarela. Um dos infectologistas aqui da Universidade de Brasília, o professor Tawil, é essa sugestão dele. Por que a vacina, essa questão da falta de vacina, por que ela não entra no calendário nacional? E aí você precisaria ter uma demanda, uma pressão menor para a produção de vacinas. Você poderia falar, deputado? Então, é mais ou menos o que eu coloquei. Quando no ano passado ocorreram sinais já bem evidentes de casos de febre amarela silvestre, essa é a minha crítica, achava que o Ministério já deveria ter tomado iniciativa. Porque o que acontece hoje? As prefeituras, as secretarias municipais, com a descentralização, elas estão... Eu fui secretário de saúde em 2 momentos, sobrecarregados, todas as prefeituras, todas as secretarias municipais, porque a responsabilidade praticamente total de gerir a atenção à saúde ficou com as prefeituras. Atenção básica, né? Com atenção básica, enfim, até a área de média e alta complexidade, dependendo do tamanho do município também, e o Ministério fica com essas grandes políticas. Por isso é que eu citei no bloco anterior que eu achava que essas questões macro, políticas de saúde, como é, por exemplo, o caso da dengue, da chikungunya, da febre amarela, da zika, o Ministério, sim, tem que dar retaguarda, subsídios, formular políticas nacionais, entendendo que o Brasil é um país de dimensões continentais, com realidades distintas, e tranquilizar a população. Acho que hoje, se há um certo pânico em alguns locais, em função da vacinação, é porque os próprios virologistas estão dizendo que faltou um planejamento do Ministério para esclarecer, para fazer uma campanha de esclarecimento às pessoas, e aí se hoje lida-se com um cenário meio dramático. E aí eu fiz aquela crítica, talvez tivesse não gasto as energias em coisas menores, em cargos aqui, ali, dentro da Fiocruz, né, e apostado mais. O Ministério da Saúde tem quadros técnicos excelentes, a Fiocruz tem quadros técnicos excelentes, pesquisadores brilhantes, de renome internacional. Quer dizer, quando o Ministério entra, de certa forma, em conflito com esses órgãos, que é isso que aconteceu no ano, né, de certa forma gera um cenário de dificuldade para as pessoas poderem trabalhar em harmonia. Essa foi a minha fala. Agora,
existe um buraco aí, talvez, eu não sei aonde, o senhor citou a questão da propagação do mosquito, mas que a gente pode estar abrindo flancos para a doença, né? Porque antes ela era praticamente restrita à região amazônica. Agora, esse surto atingiu o Espírito Santo, onde não havia sinal dessa doença, né, até agora. Aonde que está esse buraco, deputado? Pela própria dinâmica das populações. Hoje a gente circula muito mais. Eu costumo dizer para os meus filhos que quando a gente ia fazer uma viagem, a gente se preparava o ano todinho, não é, Chico, para fazer uma viagem. Hoje esses meninos vivem viajando para tudo quanto é lugar, fazendo rapel em tudo quanto é floresta. Eles vão lá na Amazônia, depois eles vão lá no Espírito Santo, depois vão lá para Niterói, depois vão para São Paulo. Enfim, a dinâmica das populações, o contato das populações de várias regiões do país e ao elas irem para as áreas onde há vírus e há transmissor, o risco de se propagar essa doença nos lugares mais diferentes do país é um risco real. Antigamente a gente convivia com barreiras, eu não sei o nome dessas barreiras, mas na estrada mesmo, quem não tinha vacina tinha que tomar. A barreira epidemiológica que se fazia. Isso não existe mais? De certa forma, houve um critério, foi vacinar para quem tivesse que ir aos locais onde tivesse uma incidência maior de febre amarela. Ele fez uma observação muito importante, quer dizer, o número de casos subclínicos é muito grande. Dos casos que evoluem de forma mais complexa na febre amarela, em torno de 50%, entre 20% e 50% evolui para óbito. Então, quando ela evolui de uma maneira mais grave, é um quadro muito grave. Mas a grande maioria tem um quadro virótico simples e a pessoa muitas vezes nem sabe que teve a febre amarela. Então, tem um quadro posto aí, que repetindo o grande sanitarista lá do Rio de Janeiro, Roberto Medronho, que ele disse, isso pode ser a ponta de um iceberg. Quer dizer, então, a gente pode não estar vendo o que está embaixo de pessoas. De repente, o número de casos de febre amarela pode ser um pouco maior, porque esses casos subclínicos não são notificados. Né? A pessoa não precisou procurar serviço médico, não internou. Então, tem um cenário aí que precisa ser estudado e acompanhado de uma maneira, uma vigilância epidemiológica muito grande. Como hoje se tem a vacina, a questão central é a cobertura total da vacina, até com vistas ao verão futuro. Por quê? Agora nós vamos entrar um período outono e inverno em que a tendência seja o caso do Aedes aegypti, que é refluir. Mas se vier um verão, e estamos tendo a sorte de estar meio seco, de uma maneira geral. Se a gente pega um verão futuro, com as pessoas não vacinadas e com um número grande de Aedes, aí a gente poderia ter uma epidemia de febre amarela urbana muito grande. Então, essa agora deputado, eu vou só pedir para o senhor esperar um minutinho, porque a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a epidemia de febre amarela com os deputados Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, e Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Nós terminamos o último bloco falando sobre o que o país precisa fazer para se prevenir de ter uma reurbanização da febre amarela. Deputado Irã Gonçalves, seria... Eu quero enfatizar aqui que a responsabilidade ela é compartilhada. O nível federal tem a sua responsabilidade, o nível estadual e os municípios. Além do que, a mobilização comunitária no controle dos criadores de Aedes é fundamental. Nós temos que começar a cuidar muito do nosso lixo, evitar de criar criadouros de insetos em casa. Por exemplo, na minha cidade, quando eu comecei a aprender onde é que se proliferavam os ovos e o Aedes aegypti, na epidemia de dengue que tivemos lá em Roraima em 1972, que reintroduziu a dengue no Brasil, uma grande epidemia no Brasil que nós tivemos em 82, a gente tinha cuidado com os pneus nos cemitérios e tal. E aí nós fomos começar a fazer índice de infestação predial, ver onde é que tinha mais ovos e Aedes nos domicílios. E lá, como nós temos terrenos, nós não temos muitos edifícios, moramos em casas com quintais, com jardins, e tínhamos o hábito de ter
vasos de planta, colocar aguinha no vaso de planta, e nós descobrimos que lá a maior parte dos criadores de Aedes na nossa cidade estavam dentro das nossas casas. E isso acontece muito hoje também, quando nós deixamos utensílios que acumulam água. Esses utensílios eles se tornam potenciais criadores. E o mosquito, diferentemente do mosquito da malária, por exemplo, e do Aedes aegypti, que vive na mata, o Aedes vive dentro das nossas casas. Então, nós precisamos, além do trabalho de vigilância epidemiológica, vacinação em massa, e aqui, como o Chico falou também, a gente não precisa correr aos postos de saúde, porque quando dá uma notícia assim, muito alarmista nos jornais de grande audiência no país, as pessoas, eu vejo assim, aqui mesmo, tem dias que fala-se mais sobre febre amarela na televisão, no outro dia os postos de saúde estão lotados de pessoas que eventualmente já foram vacinadas, estão dentro do período de imunização da vacina, não vão para áreas endêmicas, não vão para florestas, não vão circular por essas áreas, e isso causa um frisson na sociedade muito grande e termina por se prejudicar pessoas que estão mais vulneráveis à transmissão da doença. Mas eu volto a enfatizar que também é uma responsabilidade da comunidade, é uma responsabilidade de todos nós de cuidarmos de maneira adequada do nosso lixo, das nossas residências e evitarmos que na nossa residência, no nosso quarteirão, no nosso edifício, a gente tenha utensílios que acumulem água e sejam potencial criador de Aedes. Agora, uma das questões levantadas por alguns pesquisadores é que principalmente o surto em Minas Gerais sempre foi um estado que tem um número razoável de notificações nos últimos anos, mas que ele tenha sido muito agravado pelo desastre de Mariana. Os pesquisadores têm feito uma relação entre a destruição ambiental e o aumento da febre amarela. E eles registraram que morrem mais macacos por febre amarela em áreas degradadas e áreas que estão diminuindo. Quer dizer, o senhor acha que tem essa relação da destruição do meio ambiente com a febre amarela? É possível isso? Porque eu já li algumas coisas também nesse teor. Confesso que eu não tenho dado científico para comprovar essa questão. Mas eu acho que qualquer degradação do meio ambiente em que o homem tem acesso, você pode permitir que esse tipo de coisa aconteça sim. Quer dizer, então, eu acho que o dado aí novo, que é o ressurgimento de uma maneira mais exacerbada da febre amarela silvestre, ela deve ter, por isso que está se fazendo muitas pesquisas, vários fatores envolvidos. Um deles pode ser esse, realmente, a questão ambiental. Eu, de qualquer forma, acho que o pânico da sociedade toda é a introdução urbana dessa febre amarela. Aí sim seria um cenário dramático, porque eu acho que hoje no Brasil todo tem o mosquito do Aedes aegypti está de norte a sul, de leste a oeste. Aí sim seria um quadro muito preocupante para ter uma vacinação em massa da população para evitar a febre amarela. Então, acho que as medidas nesse ano de 2017, por isso que tem que se cobrar ao Ministério, no seguinte sentido, temos um verão aí futuro, período aí de inverno e outono, que é um período em que o Aedes tem um cenário de refluxo. Se tiver uma cobertura vacinal eficaz e se tiver um enfrentamento na questão do vetor também de uma maneira eficiente, e isso é muito tarefa do Ministério, com programas nacionais, nós teremos um cenário no verão futuro não dramático, caso essas medidas sejam tomadas. Mas para isso é preciso valorizar o SUS. Não se pode ter como visão de saúde pública o anti-SUS, achar que o mercado é que vai resolver o problema da saúde pública. Esses problemas são resolvidos por instituições públicas, como eu citei aqui, a Fiocruz e tantas outras, Brasil afora. Infelizmente, o ministro, acho que pode ser que agora entenda a importância desse conjunto de órgãos públicos na questão da saúde pública. Eu vou advogar pelo ministro aqui sem ele ter me pedido. Depois eu cobro os meus honorários advocatícios. Mas eu acho que o ministro ele
ele tem discutido a questão SUS, e eu até peço a você que nos convide para a gente debater a questão SUS aqui, porque eu sou médico do Ministério da Saúde e tenho clínicas oftalmológicas e presto serviço. Hoje, a minha clínica, eu acho que é a que mais presta serviço ao SUS no meu estado. Ainda opero muita catarata pelo SUS, por R$600, que é um absurdo. Mas eu acho que nós devemos discutir a questão SUS. O SUS está muito ideologizado. O SUS, da maneira que está, é um programa de saúde que é único no mundo num país de 200 milhões de habitantes. Então, eu acho que essa questão SUS ela deve ser discutida mesmo, porque o dinheiro que a gente utiliza no SUS, o dinheiro que, aliás, nós temos uma PEC 01, que nós estamos lutando, inclusive, para aprovar, que aumenta os recursos que são destinados ao SUS ano a ano, mas os recursos do SUS são insuficientes para o custeio dessa máquina imensa que vai desde a vacinação até os tratamentos mais complexos de câncer e alguns tratamentos que são, inclusive, judicializados hoje. Tem paciente, por exemplo, uma síndrome de Duchenne, uma síndrome raríssima, ele custa só ao Ministério, em termos de tratamento, 1.800.000 semestral, um paciente só. Então, eu acho que a gente tem que fazer conta em relação a isso. O ministro faz muita conta. Como ele é engenheiro, ele gosta muito de orçamento, então ele, inclusive, melhorou muito a gestão, os gastos do SUS. Nós gastávamos $5,4 num comprimido antirretroviral, que é utilizado em AIDS, hoje ele compra por 1,2. Por isso que ele economizou 1,3 bilhão em 100 dias para aplicar em hospitais filantrópicos, em repactuar repasse de recursos para UPAs, mas isso é um outro tema. Mas eu gostaria de discutir essa questão com o Chico, também para advogar pelo ministro. Só para a gente fechar essa questão da febre amarela, tem a questão dos macacos. A gente está vendo no Brasil o caso das pessoas matando os macacos, achando que eles são os transmissores da febre amarela. E os bichinhos, pelo que os cientistas falam, eles são um termômetro da crise. Né? Quer dizer, como é que a gente... isso tem que ser informado para as pessoas. É um equívoco das pessoas, porque o macaco ele até é uma fonte de pesquisa que a gente... Porque quando ele adoece, é porque tem febre amarela ali, é isso? Isso, pode ser da febre amarela ou não. O macaco morre por outras causas. Por isso é que, recentemente, lá, os macacos que morreram no Rio de Janeiro tiveram dúvida em relação a se eram portadores de febre amarela ou não. Saiu recentemente laudos da Fiocruz dizendo que não foi por óbito por febre amarela. Então, por outra causa que esses macacos morreram. Então, é um equívoco da população achar que matando os macacos vai resolver o problema da febre amarela. Mas um macaco morto é um sinal que deve ser comunicado à autoridade de saúde? Faz diferença? Sem dúvida, sem dúvida. Para a vigilância fazer o que está sendo feito lá no Rio, que pesquisar se a causa da morte daquele macaco foi devido à febre amarela ou não, ou de uma outra causa. A vigilância epidemiológica, ela tem, desculpa, Chico, ela é importante para isso, quer dizer, se identificar realmente a causa da morte, para que se possa fazer as ações mais concentradas nas áreas de maior endemicidade da doença. Vou te dar um exemplo aqui. Tem estados que são zonas silenciosas, que a gente não tem ocorrência de febre amarela. Então, a própria política de saúde do Brasil, e o Ministério, que tem uma área de FA dengue muito competente, como o Chico falou, estratifica isso. A gente concentra mais um pouco de vacinas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, nas áreas onde nós estamos tendo mais ocorrência de casos confirmados e casos suspeitos. Então, isso realmente é gestão de saúde. Mas eu acho assim, né, Chico? A gente deve aqui evitar de causar pânico nas pessoas. E como nós já falamos, que nós somos médicos, nós sabemos que a febre amarela, o risco de você pegar a febre amarela se você circular só nas áreas urbanas, hoje ainda é muito pequeno. E a maioria das pessoas que vivem nas cidades já estão vacinadas. Né? E aquelas pessoas, as grávidas, que querem saber se não pode vacinar, não é recomendável vacinar. Quem está amamentando não é recomendável. Vacinação só após
após os 5 anos de idade, ou excepcionalmente com orientação médica antes disso, entendeu? Então, é bom que se faça esse tipo de orientação, e isso é educação sanitária. O que nós estamos fazendo aqui é saúde para as pessoas. O Rio de Janeiro está passando por uma crise séria nesse sentido, né? As pessoas estão até vendendo lugar na fila para se vacinar, né, deputado? É porque, para além desse problema, o Rio está vivendo um cenário econômico muito grave. Por exemplo, uma universidade que sempre teve um papel muito importante no Estado do Rio, a Universidade do Estado, a UERJ, com um importante hospital Pedro Ernesto, está fechada. É uma universidade de anos cumprindo um papel relevante, não só na saúde, mas em outras áreas. Então, isso tudo acaba tendo reflexo na saúde. Hoje há um problema grave no Estado do Rio, de fechamento de unidades de saúde hospitalares, na atenção básica. E isso acaba, de certa forma, comprometendo também a qualificação na população no setor saúde. Porque, como eu disse, essas questões elas são enfrentadas pelo setor público, as universidades públicas, as instituições públicas, a atenção básica, que é pública dos municípios, enfim. Então, a visão do ministro, que quem resolve a questão de saúde é o mercado, está mostrando claramente que esses problemas não se resolvem com o mercado. Quem resolve isso é a saúde pública, é o SUS, Sistema Único de Saúde. Obrigada, deputado Chico D'Angelo. Obrigada, deputado Irã Gonçalves. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.